Meus queridos amigos, hoje o título do vídeo é meio que um soco no estômago, não é mesmo? A Bolsa de Valores vai te destruir, que história é essa? Mas relaxa, pô. Na verdade, ela vai tentar fazer isso, não significa que ela vai conseguir, vai depender de você. A taxa Selic mais uma vez caiu, agora para casa dos 12,25% ao ano, mas diferentemente do que muitos pensavam que aconteceria, a Bolsa ela não está subindo em paralelo às quedas da nossa taxa básica de juros. E aí, o que a gente faz com os investimentos? O que fazer com seus investimentos? Onde investir agora para se proteger diante das incertezas, garantir um bom retorno para sua carteira, independentemente de uma crise que esteja começando, de quanto tempo dure essa possível crise? Vamos ver isso, vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, que vai ser dividido em 3 partes principais. Primeira parte, taxa de juros, a Selic e você. Segunda parte, gestão de risco e diversificação. E a terceira parte, a importância de você escolher ações e fundos imobiliários sólidos, interessantes, com bons fundamentos. Eu vou dar exemplos também. Então, ativo de risco não é coisa de criança, bolsa de valores e tal. Isso é coisa de adulto, pô. Não se brinca com bolsa de valores nunca. Escuta o que eu tô te dizendo. E eu vou ser bem sincero com você, eu gravei esse vídeo sem saber exatamente qual seria a decisão do Copom, gravei antes, mas todo mundo já esperava essa queda da Selic meta para 12,25%, todo mundo faz isso aqui no YouTube também, não me julgue, você só tem direito de me julgar se você também tiver um canal de finanças, mas a Selic caiu exatamente para o valor que está no título aqui do vídeo. E esse vídeo, ele tem tudo que você precisa saber sobre isso. É o mais completo que você vai achar sobre esse tema aqui, disparado. Mas antes de falar disso e sobre o que você tem que tomar cuidado, ficar ligado, eu queria refrescar um pouquinho a sua memória com relação a algumas coisas. Primeiro, você já assistiu aos filmes do Rocky Balboa? Se sim, você sabe de 2 coisas. A primeira é que apanhar era meio que inevitável para ele, mas o que fazia diferença era a capacidade que ele tinha de se manter de pé, apanhando, e saber a hora também de começar a bater. A segunda coisa que você sabe, se você já viu, é que se você sente nostalgia quando eu falo desse filme, é que você não é mais novinho, né? Você já tem uma certa história por aí. Pois é, na Bolsa de Valores, muitas vezes você vai precisar ter essa capacidade para você não ficar pelo meio do caminho. Não sei se você lembra de 2019. Se você já investia, você vai se lembrar com certeza, né? Os bons tempos em que a Bolsa de Valores estava em alta e todo mundo comemorava, praticamente tudo subia e todos se achavam muito competentes ali para escolher as ações. Os que escolhiam bem se achavam competentes, os que escolhiam mal se achavam mais competentes ainda, afinal, quem corre mais risco num bull market, no mercado de alta, tem geralmente uma rentabilidade maior, pelo menos até que a coisa mude, e ela mudou. Então eu lembro que muitos iniciantes diziam, se eu tivesse entrado antes, como eu queria comprar mais barato, minhas ações estão subindo demais, mas eu queria mesmo que elas estivessem ali nos preços de 2017 para eu comprar muito mais barato e tal, mas adivinha? A bolsa ela nunca fica barata quando está todo mundo otimista. E agora, com os preços nos níveis de 2017 para muitas ações, onde é que estão os investidores, esses investidores comemorando essa oportunidade? Muita gente já até saiu fora da Bolsa de Valores, não aguentou esperar. E aí eu te pergunto, lá em 2027, 2028, 2030, você quer ser que tipo de investidor na fila do pão ou no papo de elevador? Fala a verdade. Você quer ser o que vai falar que valeu a pena seguir aportando de acordo com uma boa estratégia ou o que vai falar que teria valido a pena e tal, mas infelizmente faltou estômago para mim, faltou coragem para me manter firme, nem ia ter valido a pena mesmo, né? Dava para ter comprado várias ações bem baratinhas, mas eu fiz foi vender as que eu tinha e corri para o colo da renda fixa. Hoje eu sei como que eu devo investir, mas também já não tenho mais tanto tempo a meu favor como antes. Então pensa nisso. A parte 1 aqui, a Selic e você. E eu vou tentar ser breve, mas é muita coisa e você precisa saber tudo isso que eu vou te falar aqui. Primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, antes da pandemia e até mesmo depois ali em 2020, que o que a gente tinha era uma taxa de juros em queda.
a Selic caindo. E isso aumentou muito o quê? A oferta de crédito. E isso, junto com outros fatores relacionados à oferta, pressionou a inflação, que subiu forte, passou dos 10% em 2021. Aqui no Brasil, a inflação foi alta. Para frear o avanço da inflação, o que os bancos centrais mundo afora fizeram e ainda estão fazendo? Subiram os juros. Os Estados Unidos ainda está subindo. Em 2021, a Selic começou a subir, até que bateu 13,75% ao ano, um remédio amargo, mas que jogou a inflação, o IPCA, para baixo. Provavelmente a gente vai fechar esse ano com o IPCA abaixo do teto da meta. Por conta disso, a taxa Selic também finalmente pôde começar a cair. Hoje a Selic está na casa dos 12,25% ao ano e, ao que tudo indica, deve fechar 2023 no patamar de 11,75% ao ano. E nesse momento, você que tem ações, fundos imobiliários, deve se perguntar: por que os ativos não sobem? Por que as ações não subiram depois que a Selic começou a cair? Foi justamente o contrário. E a resposta é simples. A Selic atual importa menos, bem menos na verdade, do que a taxa de juros futura. Então a pergunta é: para onde vai a Selic? Quando vai? Até quando ela vai cair? O quanto que ela vai cair? Será que vai voltar a subir? Quando? E nesse momento, nós temos 3 pontos principais que irão impactar a nossa taxa de juros. Você tem o fator internacional, que está bem complexo e é sempre complexo e vai sempre ser. Mas agora a gente tem, principalmente, a guerra entre Israel e o Hamas, que pode elevar o preço do petróleo, principalmente se esse conflito se espalhar pela região do Oriente Médio, né? E isso impacta diretamente a inflação global. A gente está falando de petróleo. A gente tem que ficar de olho também na taxa de juros lá nos Estados Unidos, que acaba impactando a economia. Aqui no Brasil, hoje é dia de super quarta, a gente vai saber também o que aconteceu. E os investidores estrangeiros, eles tendem a tirar a grana de países em desenvolvimento e buscar moedas mais seguras, caso um país desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, aumente a sua taxa de juros. É isso que os investidores internacionais fazem. Afinal de contas, você investir em dólar para você receber lucros mais altos é muito mais atrativo do que você colocar o seu dinheiro no Brasil, por exemplo. E nesse caso, a tendência é que o dólar acabe se valorizando frente ao real e câmbio mais alto também impacta a nossa inflação, enfim. Por falar em inflação, ela é o segundo ponto que impacta a nossa taxa de juros. Inflação que esse ano ela está dando uma segurada, está dando uma aliviada boa, mas não está morta. A inflação nunca morre, né? Aliás, nunca vai morrer. E isso tem relação com o terceiro fator, que é a questão fiscal. Mais especificamente os gastos do governo. Então, como disse o presidente Lula semana passada, ele não vai estabelecer uma meta fiscal que obrigue a começar o ano fazendo cortes de bilhões em obras que são prioritárias para o país, tal e coisa e tal, e que o mercado é ganancioso e que fica cobrando uma meta que sabe que não pode ser cumprida. Beleza, cada um diz o que quer. Só que o lado fiscal ele é muito importante numa economia. A arrecadação do governo, não sei se você sabe, a receita dele vem de 2 fontes. Uma se dá por meio da participação acionária que ele tem nos lucros ali das empresas estatais. Essa participação rende ao governo dividendos pagos e outros proventos também. E a outra fonte é a participação que ele tem nos lucros de todas as outras empresas do país, a participação que é conhecida como impostos. É daí que vem o grosso da receita do governo. Já as despesas representam os gastos do governo com saúde, educação, previdência, infraestrutura, as obras, salários, outros encargos também, tudo que o governo gasta ali. Quando a gente considera a arrecadação total e as despesas, sem levar em conta o que o governo gasta para pagar parte da dívida pública, a gente tem o famoso resultado primário. Se esse resultado é positivo, a gente tem um superávit primário. Se ele é negativo, a gente tem um déficit primário. E por que é importante haver um superávit primário? Porque esse é o resultado operacional do governo. Então, se você estivesse analisando uma empresa, no caso, esse aqui seria o EBIT, ou no caso o EBI, já que os impostos são justamente a maior fonte de receita do governo, mas assim, vocês entenderam. Esse é o resultado, seria, entre aspas, o resultado operacional do governo. Fechar no positivo é legal. Um superávit primário,
indica que a saúde financeira do governo é boa, porque isso sinaliza um aumento da capacidade do próprio governo para reduzir o seu endividamento. Então a taxa Selic é a taxa básica que vai definir o juro que o governo vai pagar basicamente ali para se financiar. Então agora eu quero que você pense comigo, isso aqui é muito importante. Se você está emprestando dinheiro para um cidadão e percebe que ele está sinalizando um aumento na capacidade de reduzir o seu endividamento, ele não deve só para você, mas você emprestou para ele, você percebe que ele está aumentando a capacidade de reduzir esse endividamento. Talvez você aceite emprestar dinheiro para ele mais barato. Estou certo ou estou errado? Agora, se o cidadão está sinalizando que não tem capacidade de reduzir essa dívida e que muito menos está lá tão preocupado com isso, tipo, ó, tô te devendo e viajando, postando foto no story e ainda te marcando, a tendência é que você ou qualquer ser racional cobre mais caro para emprestar para esse tipo de cidadão. Então, de acordo com o FMI, o Brasil é o terceiro país mais endividado do mundo. Só Argentina e Egito estão na nossa frente. Então, a gente deve fechar o ano devendo o equivalente a 88%, quase 90% do PIB, e daqui a alguns anos esse rombo pode ser de 96% do PIB. E isso aqui eu estou falando de uma lista de países emergentes em desenvolvimento. E aí, nesse caso, você pode falar, mas os Estados Unidos devem mais do que isso. A dívida PIB deles é bem maior do que 100%. Sim, mas os Estados Unidos são um país rico, papai. Quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros como agora, a galera corre para o dólar pela segurança. Ninguém corre para o real, pô. Nunca, muito menos por segurança. Então, a média dos países emergentes é uma dívida de 68% do PIB. Então, o cidadão chamado Brasil ainda não fechou em déficit, mas o governo já sinaliza que isso deve acontecer e que ele não está tão comprometido em tentar evitar. Não vou julgar, fazer nenhum juízo de valor, essa é a realidade. Então, esses três fatores, o fator internacional, juros americanos, conflitos mundo afora, e o fator inflação e a questão fiscal juntos, tudo isso define as expectativas com relação aos juros futuros. É por isso que a Selic meta até caiu, mas o juro futuro subiu, impactando Bolsa de Valores, suas ações, seus fundos imobiliários e provavelmente vem sofrendo também. Estamos junto nessa, sofrendo principalmente por causa disso que eu falei. Hoje, coincidentemente, antes do anúncio da taxa Selic, a gente teve a Bolsa de Valores subindo, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está subindo na casa dos 114.600, 700 pontos aproximadamente. Mas você percebe essa mudança no juro futuro quando você vê o juro futuro projetado pelo mercado que mudou ali do final de agosto, começo de setembro para cá. Então o mercado acha que a Selic vai demorar mais para cair, que deve cair menos, entendeu? Antes de voltar a subir. Então significa que o mercado está certo e que essa vai ser a nossa taxa de juros em 2024, 2025? Não. Como a gente viu, muitas coisas impactam e tudo isso também pode mudar. Uma coisa pode ser melhor do que o mercado está projetando atualmente, a Selic pode cair mais, até surpreendendo e impactando positivamente a Bolsa de Valores. A coisa pode ser mais ou menos essa que o mercado está projetando mesmo, nesse caso a Bolsa já estaria nesse momento bem precificada e pode ser que o cenário fique ainda pior e a Selic caia menos ainda. Uma coisa é certa, anota isso aí, a gente só vai realmente saber o que vai acontecer em 2025 em 2025. Só que até 2025 chegar, 2026, até 2027 chegar, as expectativas do mercado para 2025, para 2026, para 2027 e assim sucessivamente vão oscilar muito diariamente, semanalmente, impactando o preço dos seus ativos de renda variável no curto prazo. Renda variável varia e até a renda fixa pode variar muito, ao contrário do que muita gente pensa. Só que isso não quer dizer que você tem que sair correndo da Bolsa de Valores e que você tem que fugir, que Bolsa de Valores não presta. Isso significa que você precisa fazer o que é sempre certo, independente do que aconteça. E olha que interessante isso daqui, né? Badu, o que vai acontecer no que vem, daqui a 2 anos? Não sei, não tem como saber. Mas você pode fazer o que é certo, independente do que venha a acontecer. Isso que é o bacana do mundo dos investimentos. E é aqui que muitos investidores levam o nocaute, na boca do estômago, na gestão de risco e na diversificação dos investimentos.
Você já deve ter ouvido a expressão não coloque todos os seus ovos em uma única cesta, né? Todo mundo que investe deve ter ouvido esse ditado. Pois bem, a cesta da Bolsa de Valores, ela pode virar um buraco negro que suga todo o seu dinheiro se você não tiver responsabilidade. A palavra é essa, responsabilidade. E acabou, e ponto final. E vamos ser sinceros, pô, cuidar do patrimônio é coisa séria. Hoje você tem lá seus, 10, 20 mil, 100, 300 mil investidos, mas um dia você vai ter 500, 1 milhão e até mais, talvez você já tenha, né? E seja quanto for, com certeza você ralou muito para construir esse patrimônio. Então, não negligencie a gestão de risco. Você também não vai acertar sempre. Então, tem uma coisa que eu aprendi muito investindo e conversando com um monte de gente que já investe na Bolsa de Valores, seja quem está começando, quem estava começando em 2018, 2019, quem começou depois da pandemia ou quem deu azar e entrou logo antes da queda ali, perdeu dinheiro, fez aporte, ficou com medo e saiu. Eu já conversei com todo tipo de gente. E uma verdade que eu aprendi é, no bull market, poucos se importam com o preço. Nem mesmo quem fala que se importa, se importa. E no bear market, no mercado de queda, poucos lembram dos fundamentos. Quando a bolsa está subindo, tudo é fundamento, tudo é legal. Quando está caindo, ninguém lembra disso. Na prática, o que acontece é, na alta o cara acha que tudo que ele está comprando tem bons fundamentos, porque está subindo. E na baixa ele acha que tudo perdeu os fundamentos porque está caindo, que bolsa de valores é legal no mundo inteiro, mas no Brasil não, no Brasil é loucura. Então, aquele investidor que entrou na bolsa no final de 2018 e comprou ali várias ações, e aí no final de 2019 ele já estava lamentando porque ele tinha investido ali em lojas Renner e estava com um lucro bacana, mas queria mesmo era ter começado em 2015, 2016, 2017. Esse investidor, você está perdoado, tá? Porque você não sabia que você estava sendo influenciado pelo momento para você emitir uma opinião dessa naquele momento. Se lamentar com um sorriso no rosto é muito fácil. Pô. Comprei Renner por R$30, está valendo 53 hoje, mas eu queria mesmo era ter comprado por 15. Legal. Era muito mais fácil você fazer o que em 2019? Comprar mais ações ainda a 50 contos, 50 e poucos, acreditando que tinha tudo para bater 80, mas manter o discurso de que queria mesmo era ter a chance de comprar pelo preço de 2015, 16, 17. Era mais fácil porque esse investidor, ele não tinha começado em 2015, 16, 17 para ver como era gostoso, por exemplo, você investir no meio da era Dilma. Ele só estava ali olhando um gráfico de preço e achando, porra, ali estava legal, estava muito mais barato, bem mais interessante para comprar. Hoje está 13, 12 reais, é o preço de 2015 para a loja Renner. E essa vontade de comprar barato, ela não costuma acontecer quando o cenário não é tão otimista. Parece que soma essa vontade. Qual que é a lição que a gente tem que tirar disso daqui? Quando o cenário for muito otimista e a bolsa já tiver subido muito, um cenário que faz tempo que a gente não sabe o que é na prática, né? Só que sabe que um dia ele deve voltar, mas quando a coisa está muito otimista, não é hora de você ficar soltando a mão, principalmente em ações mais arriscadas, cíclicas, mais esticadas, como é o caso do varejo, por exemplo. Então, o que eu faço sempre é o seguinte, a minha carteira ela tem uma base de ações mais sólidas e mais seguras, bancos, empresas do setor elétrico, tem uma parcela menor em ações de crescimento, em outras ações mais arriscadas também. Tenho fundos imobiliários do tipo high grade, investimentos que me expõem a ativos internacionais, renda fixa também. Então, quando eu já investia lá em 2019, tinha muita empresa que eu tinha vontade até de comprar, que eu achava boa, interessante. Renner era uma delas, mas eu não tinha coragem de comprar porque eu achava que estava muito esticada. E naquela época, eu já fazia vídeo aqui falando que eu não me sentia confortável para aportar em outras empresas que não aquelas mais seguras, mais sólidas no final de 2019 e começo de 2020. E eu não fazia ideia de que a bolsa, que a gente ia passar por uma crise como foi a de 2020. Mas você olha, MGLU3, Magazine Luiza, precisa subir 2.000% para voltar para a máxima de 2020. E a gente passou pela crise e se não fosse essa parcela da minha carteira em ações mais sólidas, mais seguras, em fundos imobiliários mais seguros e em renda fixa, talvez eu não tivesse conseguido ter calma para seguir executando a minha estratégia. Depois, comprei um pouco de ações um pouquinho mais arriscadas, inclusive aportei em lojas Renner. Tô no prejuízo,
mas foi um aporte que eu fiz e eu falei, vou aportar aqui, vou esperar mais para ver o que vai acontecer. Está mantendo os fundamentos? Pode ser que eu aporte de novo. São aportes mais espaçados nesse tipo de empresa quando a gente está passando por um cenário mais difícil. Pelo menos é a minha opinião. Então, na minha opinião, nesse momento, você não vende nada. Que você esteja vendo os fundamentos ali se manterem positivos. Por mais que tenha caído muito, você não vende. Se você ainda enxerga bons fundamentos, você não vende. É assim que eu penso. Por isso, a terceira parte do vídeo é justamente para a gente falar sobre isso, da importância de você manter os aportes, principalmente em empresas mais sólidas. Bancos, seguradoras, empresas do setor elétrico, BB Seguridade, por exemplo, Engie, Itaúsa, são empresas que eu aportei recentemente. A Sanepar da vida, outras empresas de saneamento também acabam sendo opções mais seguras, mais sólidas nesse momento. Isso se você, é claro, já tem a empresa em carteira, ou já estudou, já entende como ela ganha dinheiro, já fez uma análise legal, né? São só exemplos, isso daqui não estou fazendo nenhuma recomendação. Não vá comprar nada sem estudar porque alguém te disse que a empresa é boa e que tem bons fundamentos e é sólida, né? E em ações mais arriscadas, você vai fazer pontualmente essas escolhas com calma, de preferência, aportando em intervalos, como eu falei, maiores, que os intervalos que você vai aportar nas empresas mais seguras. Isso aconteça o que acontecer. Por exemplo, a Engie, ela é uma empresa que ela não precisa fazer muita coisa para que seja um bom investimento no médio e longo prazo. Então, se eu pagar esse preço, é claro, hoje, na minha opinião, se ela continuar sendo a Engie que ela vem sendo, eu já estou feliz e eu sei que provavelmente o meu capital vai ser bem remunerado, considerando o risco que eu estou correndo numa empresa como essa no médio e longo prazo. Agora, uma empresa que ela precisa crescer muito, ou às vezes precisa se recuperar demais de uma situação muito difícil que ela está vivendo, um turnaround, hoje, independente do setor e do cenário, a empresa está sofrendo, aí você está comprando uma coisa bem mais arriscada. E às vezes pode ser um puta de um investimento, se essa crise durar 1, 2 anos, mas se ela durar 4, 5 anos, a empresa ela pode quebrar ou talvez nunca mais conseguir se recuperar a ponto de ser um bom investimento pelo preço que você pagou, entendeu? Então faça os seus investimentos como se você estivesse exatamente plantando sementes num campo. Algumas podem não germinar, mas outras vão crescer e vão te dar bons frutos que irão recompensar. Agora, presta atenção porque isso que eu vou te falar aqui é muito polêmico. Se você está colocando todo o seu dinheiro em 2, 3 ativos porque algum guru da internet disse que é uma boa ideia, você está pedindo para ser nocauteado na Bolsa de Valores. Cedo ou tarde você vai ser destruído, papai. Então, como que você pode se proteger? Diversifique, tenha ações, fundos imobiliários, talvez um pouquinho de renda fixa e até mesmo um toque ali de investimentos internacionais. Esse toque pode ser até um pouquinho maior. Numa luta de boxe, isso aqui seria o equivalente a você manter a sua guarda alta. Como que a renda fixa ela vai proteger o seu patrimônio, Badu? Você pode me perguntar. Vou dar um exemplo. Um ano atrás, a bolsa estava em mais ou menos na casa ali dos 115 mil pontos. Se você tivesse colocado 50% na Bolsa de Valores e 50% em renda fixa, a bolsa hoje ela poderia estar na casa dos 100 mil pontos que você ainda não estaria no prejuízo. A renda fixa, a parcela da renda fixa teria rendido o suficiente para compensar a queda da sua parcela em renda variável. Então se eu tivesse colocado tudo em renda fixa seria melhor ainda. Isso aí que você está falando não faz sentido, sim. Mas se você sabe, se você acredita que no longo prazo renda variável ganha, manter uma parcela em renda fixa pode ser o que vai te dar tranquilidade para seguir executando a sua estratégia nos outros 50%, na outra parcela. A bolsa praticamente não andou nos últimos 12 meses, mas quem teve tranquilidade comprou muito mais ali quando ela caiu abaixo dos 100 mil pontos, 97 mil pontos, em março desse ano, até abril, maio, se eu não me engano, a bolsa caiu. Quem comprou ali, se você aportou nessa queda, parabéns. E talvez o que te fez ter essa clareza, essa tranquilidade para aportar nessa queda, foi o fato de você ter uma parcela da sua carteira te dando mais segurança. Falando das expectativas aqui, por exemplo, para o ano que vem, digamos que num cenário pessimista, a gente acabe tendo esse cenário se concretizando, os lucros das empresas sofrendo, taxa de juros da renda fixa indexada à inflação alta, bolsa caindo para casa dos 100 mil pontos, o que vai acontecer com a sua carteira? Nesse caso, mais negativo que eu falei aqui, as ações mais seguras vão cair menos que o Ibovespa e a sua parcela
de renda fixa, fundos imobiliários, ainda vai segurar a onda para você. E ainda tem os seus investimentos em ativos internacionais que podem proteger a sua carteira numa alta do dólar. A diversificação é sempre a sua maior oportunidade. Escreve isso aí. A diversificação é e sempre será a sua maior oportunidade. Tenha sempre uma base boa da sua carteira em ativos mais previsíveis e mais confiáveis. E por falar em confiáveis, eu estou aqui confiando que você já clicou no botão de inscrever-se aí embaixo, já ativou o sininho das notificações, já deixou o like neste vídeo. O que você vai fazer? Onde você vai investir? Onde você vai colocar o seu dinheiro? Aí é contigo, pô. Eu não posso fazer isso para você. A Bolsa Brasileira negocia a múltiplos bem baixos. Na minha opinião, definitivamente não é hora de vender, é hora de fazer o que a gente sempre faz, que é investir com responsabilidade. E anota isso que eu vou falar também aí. Quando a gente está no mercado muito incerto, caindo, a bolsa de lado, depois que a bolsa se recupera, é normal que muita gente se arrependa de não ter aproveitado esse momento. Aí a pessoa vai tentar corrigir esse erro entrando nas máximas, comprando bem mais caro. E geralmente, depois de um mercado de muita alta, quando a bolsa sobe muito, quando ela corrige, aí muita gente se arrepende justamente de ter entrado bem mais pesado em ativos mais arriscados e de ter se exposto demais em renda variável. Isso não dá certo. Investir assim nunca vai funcionar. Tudo o que você precisa fazer é montar uma alocação que te permita fazer justamente o contrário desse movimento cíclico de manada, que é você ter fôlego e vontade de seguir comprando, sempre com cautela, com clareza e de forma sensata durante as quedas ou durante períodos que a bolsa fica de lado. Beleza? Isso que eu tinha para falar hoje. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!